Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos aqui mais um dia para adorar o nosso Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, e vamos ler apenas o verso 26. A palavra do Senhor diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Ó Deus, te pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai, nos ajuda a, ó Deus, edificar nossas vidas, Senhor Deus, para esse tempo que o Senhor tem permitido, ó Deus, na face da terra. Que valores, ó Deus, possa fazer parte do nosso ser. Que nós possamos saber responder quem nós somos no Senhor. Em nome de Jesus. E nosso compromisso, Senhor Deus, é dedicado à Trindade Santa, toda honra, todo louvor, toda adoração. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nesse verso que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui verdades profundas que produzem debates teológicos sobre a doutrina do homem, a doutrina da criação, da Trindade. Mas há também uma divergência teológica sobre o significado das palavras imagem e semelhança. Algumas pessoas pensam que essas duas palavras são sinônimas e que elas têm um significado único, né? Por causa de uma figura de linguagem do idioma hebraico que se chama paralelismo. Outras pessoas pensam que essas palavras não são sinônimas, conforme nós encontramos no nosso dicionário em português, mas que essas palavras, né, imagem e semelhança, se completam com os seus significados, né? Mas hoje nós vamos andar na direção de que essas palavras realmente têm significados diferentes, que são palavras que se completam, sentidos que se completam. Então nós vamos deixar para isso que o Espírito Santo ele possa ministrar nos nossos corações sobre a profundidade dessas palavras, uma vez que essas palavras estão colocadas na Bíblia Sagrada. Mas algo interessante aconteceu ali no início da criação, no momento que essas palavras foram citadas pela primeira vez ali na Bíblia Sagrada. Deus, Pai, o Espírito Santo e Jesus estavam reunidos. Eles estavam em uma reunião naquele momento, na eternidade, ali, e eles conversavam entre si. E é interessante, meus irmãos, que nós podemos imaginar que o Espírito Santo sugeria ali que a Trindade Santa concedesse ao homem santidade, concedesse ao homem dons espirituais. Quem sabe Jesus, ali, colocando o seu posicionamento, ele sugeria que a Trindade Santa concedesse ao homem a palavra de sabedoria, concedesse ao homem obediência, concedesse ao homem a postura de um filho. Quem sabe nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra, sugeria que concedesse ao homem autoridade, sacerdócio e um caráter íntegro. Foi nesse momento que o nosso Deus, ele disse:
façamos o homem nossa imagem e semelhança. Deus tomou uma decisão. Ele disse: vamos fazer o homem nossa imagem e semelhança. Algo extraordinário, algo grandioso. Sabe, você já se perguntou quem é você? Quem é você em Deus? E meus irmãos, nós precisamos saber então o que significa ser a imagem de Deus. O que é ser imagem de Deus? Sabe, essa palavra imagem, ela significa a representação, o reflexo, a sombra, a forma, de algo, do aspecto de algo ou de alguém. Mas a melhor ilustração para a imagem, meus irmãos, no texto bíblico, no que se refere ao texto bíblico, é a sombra. Porque a imagem, ela está relacionada com deslocamento. E quando alguém se desloca para algum lado, seja para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, essa pessoa, ela se desloca, mas a sua imagem também se desloca para aquele mesmo lado, de acordo com aquela proporção que a pessoa está se deslocando. Então, meus irmãos, se o homem é a imagem de Deus, é correto nós afirmarmos que o homem deve se deslocar na mesma direção que Deus se desloca. Ser a imagem ou a sombra de Deus significa, então, andar com Deus. Você tem andado com Deus? Essa é uma pergunta, né? Se o homem é a imagem de Deus, é interessante que nós precisamos saber que o homem precisa se deslocar como Deus se desloca, na mesma direção. Mas aí nós fazemos outra pergunta: é possível andar com Deus? É possível? Você pode estar se perguntando: puxa, é tão difícil, Deus é tão perfeito, tão santo. Sabe, meus irmãos, desde que Adão pecou, o homem perdeu essa imagem e semelhança de Deus. Lá no Éden, sabe, no Antigo Testamento, aquelas pessoas que criam, né, ou que creram na promessa do Salvador, eles se esforçaram para andar com Deus. Sabe, a Bíblia relata a experiência de homens, mulheres que se esforçaram. Especialmente nós gostaríamos de citar duas pessoas. Lá em Gênesis 5 fala sobre Enoque, que Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, porque Deus o tomou para si. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Lá no segundo livro de Reis está registrado a história de Elias. Sabe, enquanto Elias e Eliseu caminhavam, a palavra do Senhor diz que veio carros de fogo, com carruagens de fogo, cavalos de fogo, e separou os dois. E Elias foi elevado aos céus no redemoinho. Mas você pode falar assim: poxa, mas Elias é Elias, né? Você pode dizer assim: Enoque é Enoque. Mas a palavra do Senhor diz lá na epístola do apóstolo Tiago que Elias era sujeito às mesmas paixões que eu e você estamos sujeitos. Então, queridos, nós podemos crer que é possível andar com Deus. É possível. Mas Deus disse também: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Não só a imagem, deslocamento, acompanhar, ir atrás, mas agora a nossa semelhança. E o que significa essa semelhança com Deus? A palavra semelhança, ela significa ter a mesma natureza, significa funcionalidade, operacionalidade. Quando Deus diz que fez o homem à sua semelhança, é o mesmo dizer que o homem ele foi criado para fazer o que Deus faz. Semelhança
significa agir como Deus age, sabe? É uma semelhança mental. Eu e você vamos pensar como Deus pensa, é uma semelhança social. Nós vamos relacionar com as pessoas e com o mundo espiritual, com a Trindade Santa, como Deus se relaciona. Nós vamos ser pessoas com o mesmo caráter moral que teve Jesus, que demonstrou para nós aqui na terra. Essa semelhança significa que nós devemos pensar como Deus pensa. E isso é possível, meus irmãos, porque lá em 1 Coríntios o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Significa que nós devemos nos relacionar com as pessoas como Jesus se relaciona ou se relacionou. Significa que nós devemos ter um caráter parecido com o de Jesus. O apóstolo Pedro disse que, assim como é santo aquele que vos chamou, seja também você santo em toda a vossa maneira de viver. Em outra tradução disse, em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então nós precisamos perguntar, meus irmãos, para nós mesmos, as nossas atitudes são as mesmas de Jesus? Nós estamos agindo como Jesus agiu, ou como Jesus agiria se estivesse no nosso lugar? Então nós percebemos que as palavras, imagem e semelhança estão de uma forma bem íntima relacionadas, porque somente quem se desloca no mesmo sentido do deslocamento do Senhor pode agir como Deus age. A palavra do Senhor lá em Efésios 2:10 diz que nós fomos criados em Jesus para as boas obras. Para quê? Para que nós andássemos nela. Deus preparou essas boas obras, esse caminho, essa estrada, para que nós andássemos nela. É uma direção onde Deus está indo na frente com o seu exemplo e nós vamos seguir o seu exemplo. Só isso. Quando nós falamos de imagem e semelhança, nós voltamos no fundamento da personalidade humana, que é a nossa identidade. Alguém já perguntou para você quem é você? Já chegou perto de você e o que você respondeu? Você não responde sobre aquilo que você realmente é. Você responde, eu sou fulano de tal. Mas você não fala sobre as suas atitudes, a sua postura. Quem você é nesse mundo em Deus. Você não responde, eu sou aquele que vim nesse mundo para poder cumprir o propósito do Senhor. Você responde conforme o seu nome, isso é comum. Na nossa carteira de identidade, meus irmãos, está ali dados importantíssimos sobre a nossa identidade e são essenciais para a nossa vivência secular. Mas o dado mais importante ali são as nossas digitais, a nossa digital, né? Todos os outros dados são importantes, mas o que caracteriza o fundamento da nossa identidade secular são as nossas digitais. Assim como nós temos uma identidade digital caracterizada pelas nossas papilas, impressões, né, papilares, né? Nós temos uma identidade espiritual que é caracterizada pelas nossas atitudes aqui na terra. E o que a palavra do Senhor fala sobre a identidade de uma pessoa? Na Bíblia nós encontramos citações que falam sobre a identidade, sabe? E Jacó é um exemplo, vamos dizer assim, negativo de alguém, né, que não conhecia a sua identidade. E Jacó demonstrou isso como? Com as suas atitudes, com as atitudes dele. Sabe, a palavra do Senhor diz que ele, né, Jacó, dirigiu a seu pai e disse, meu pai, respondeu Isaac, pai dele, sim, meu filho, quem é você? Quem é você? E Jacó disse a seu pai, sou seu filho mais velho, Esaú.
sou seu filho. Sabe por quê? Meus irmãos, Jacó disse que era seu irmão Esaú. Sabe por que Jacó não conhecia a sua identidade em Deus? Jacó não confiava completamente no Senhor. Jacó não tinha a sua vida fundamentada nos princípios e valores do Senhor. Porque Jacó queria estar no lugar do seu irmão, porque Jacó ele queria ter as bênçãos que cabia a seu irmão. Às vezes nós desejamos ocupar um lugar que não nos pertence. Às vezes nós desejamos ter uma vida que pertence a outra pessoa. Quantas vezes as pessoas querem ser rico como uma pessoa é rica, não sabendo que aquela pessoa tem aquela riqueza através de fruto de corrupção, de tráfico de drogas, de violência. Às vezes nós desejamos ter bênçãos que não nos pertencem. E para isso as pessoas usam a mentira, o engano, a hipocrisia, a falsidade, sabe? E demonstra ali, naquele momento, que a pessoa não sabe quem ela é em Deus. Sabe qual a consequência para quem não tem o conhecimento da sua identidade espiritual? A Bíblia diz que Jacó sofreu 20 anos as consequências desse pecado. E você, meu irmão, minha irmã, pode estar sofrendo, né, nesse momento, porque você não conhece a sua identidade em Deus. Você não entende quem você é no Senhor. Quem não tem uma identidade em Deus está morto espiritualmente. Quem não tem a sua identidade em Deus pode morrer eternamente, pode ir para o inferno, pode perecer distante de Deus eternamente. Quem não tem sua identidade em Deus pode ter uma vida curta aqui na terra. E isso é maldição que a Bíblia fala. Pessoas que não honram valores transmitidos por seus pais. A falta de identidade, meus irmãos, faz as pessoas perderem o temor de Deus. Começam a pecar, porque não abandonam a sua identidade em Deus. Mas a Bíblia também cita pessoas como exemplo positivo de uma identidade espiritual. E a Bíblia cita João Batista. Sabe, no início do ministério de João Batista, ele foi abordado por pessoas religiosas naquela época, autoridades, que questionavam sobre seu ministério e sua identidade. Veja bem o que diz a palavra do Senhor lá em João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, diz assim: finalmente perguntaram, quem é você? A mesma pergunta que fizeram para Jacó, que Isaac fez para Jacó, eles fizeram para João Batista. Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? O que você diz de você mesmo? Meu irmão, minha irmã, o que você pode dizer sobre a sua pessoa? João respondeu com palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Você analisando a atitude de João Batista, nós podemos tirar algumas conclusões aqui sobre pessoas que conhecem a sua identidade em Deus, conhecem o propósito de Deus na sua vida. João Batista, ele não se constrangeu com a presença daquelas pessoas, não se acovardou diante do ministério que Deus colocou nas suas mãos. João Batista não usou, armas qualquer, mas ele usou armas poderosas contra a discriminação, contra as pessoas que matam os sonhos das outras pessoas, matadores de sonhos, de ministérios.
João Batista, ele se posicionou com convicção, sabe, sobre o propósito de Deus na sua vida. Ele conhecia o propósito de Deus na sua vida. E ele usou a poderosa palavra do Senhor a seu favor. Sabe, quem tem certeza de seu propósito em Deus não vacila diante de pressões. Sabe, quem vive o propósito de Deus responde de forma convicta sobre a razão da sua fé. Meu irmão, minha irmã, você sabe qual é a sua identidade em Deus. Sabe, você pode dizer qual é a essência da sua identidade. Você sabe qual o propósito de Deus para a sua vida. E mais do que isso, você está vivendo esse propósito. Talvez você tenha capacidade de falar sobre a sua identidade secular. Talvez você possa fornecer o seu nome, seus dados pessoais que estão ali registrados na sua carteira de identidade. Mas você seria capaz de descrever a sua identidade espiritual? Você seria capaz de dizer quem você é em Deus? O pecado, meus irmãos, que pode nos separar do propósito de Deus, ele vai apagar a nossa identidade em Deus. E sabe, isso acontece por causa da nossa herança pecaminosa em Adão. Isso acontece por causa dos nossos pecados do dia a dia que nós cometemos. Isso acontece por causa de maldições hereditárias, sabe? Isso acontece por causa de ministrações erradas sobre nossas vidas. Nós recebemos, nós acolhemos, sabe? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nunca foi plano de Deus que o homem vivesse sob o domínio do pecado, que o homem vivesse doente, que o homem vivesse preso pelas algemas de Satanás. Pelo contrário, existe uma solução para essa falta de identidade. O evangelista Lucas, ele escreveu que Jesus, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que havia perdido. O que fazer para restaurar a imagem e a semelhança de Deus em nossas vidas? Em primeiro lugar, você deve reconhecer que está vivendo, meu irmão, minha irmã, fora do propósito de Deus. Fora do projeto que Deus planejou para você, formou, concretizou para a sua vida. Você deve confessar sua necessidade de restauração. Você deve buscar libertação das maldições que estão sobre a sua vida, especialmente maldições que nos cercam, que vêm do passado dos nossos familiares, que tentam nos envolver a todo tempo. Você deve buscar uma ministração de cura sobre a sua vida, todos os sentidos. Lá em Isaías 53, meus irmãos, existe uma palavra maravilhosa que está escrito assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Sabe o que é isso? Meu irmão, minha irmã, isso é uma verdade absoluta. A palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus está dizendo que Jesus veio para restaurar a sua identidade. Jesus veio e tomou sobre ele todas as nossas derrotas. Isso é uma verdade absoluta. Sabe? E o que você precisa fazer? Você precisa
viver, sabe, uma pessoa liberta. Não há necessidade mais de viver oprimido, ferido, triste. Você não precisa mais se sentir desprezado, discriminado, isolado. Não. Porque, meu irmão, minha irmã, tudo isso Jesus pagou por você um dia na cruz do Calvário. O que nós temos que fazer é descobrir a nossa identidade em Deus, a nossa identidade em Jesus e viver o propósito eterno do Senhor na nossa vida e através da nossa vida para a glória e honra do nosso Deus. Cumprir nossa missão na terra para contribuir para que na eternidade possa viver com o Senhor uma grande família. Eu quero orar com você nesse momento. Se você crê que Deus pode operar na sua vida agora para revelar a sua verdadeira identidade nele e você viver essa identidade, eu quero orar com você e Jesus vai te abençoar, porque esse é o desejo de Deus para a sua vida. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Deus, diante de verdades absolutas, ó Deus, proferidas pelo próprio Senhor, ó Deus, desde a eternidade. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, viver essa identidade, ó Deus, espiritual aqui na terra, cumprindo o propósito do Senhor. E essas pessoas que estão com o coração, ó Deus, abertos, sinceros e honestos, diante do Senhor, clamando, ó Deus, por uma restauração, por cura, por libertação, ó Deus, para a glória e honra do teu nome, Senhor, cura essas pessoas, liberta, salva, Senhor Deus, escreve o nome dessas pessoas, ó Deus, no livro da vida do Cordeiro, para que naquele dia, ó Deus, quando o Senhor fizer a chamada, essas pessoas poderão estar lá com o Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa nossas vidas nesse tempo, Pai, nesse tempo de grande aflição na face da terra, onde, Senhor Deus, as forças do mal estão, ó Deus, em luta, ó Deus, para tomar em conta, ó Deus, da face da terra e oprimir os cristãos, oprimir aqueles que servem ao Senhor. Em nome de Jesus, salva a nossa nação, ó Deus, do comunismo, salva a nossa nação das forças das trevas, ó Deus, abençoa, Senhor Deus, que cada dia mais pessoas possam engrossar as fileiras daqueles que ó Deus, que valorizam os valores de família, Senhor Deus, os valores eternos que o Senhor mesmo criou, ó Deus, para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos continuar em oração pelo nosso país, pelo nosso presidente, e que o Senhor Jesus possa ser honrado sobre todas as coisas. Uma semana de vitória para você, em nome de Jesus. Amém.